a maior necessidade da minha e da sua vida. Nós vamos entender por que necessidade, de acordo com o que Jesus disse. E eu achei essa imagem aí, que dá a ideia de que você não pode deixar passar ou escapar aquilo. E essa é nosso alvo essa noite, na dependência do Espírito Santo que Ele fale. Qual que é a maior necessidade na vida de uma pessoa? Saúde? Dinheiro? Para nós podermos viver neste mundo? Um casamento saudável, um casamento feliz? Nós orei sobre isso agora. É uma família constituída? É ser feliz? Tem que perguntar o que é ser feliz. Qual que é a nossa maior necessidade? Eu creio que estes pontos são importantes, sim. E todos nós temos, além dessas outras necessidades. E é bom a gente fazer uma distinção entre necessidade e desejo. Às vezes, e hoje no mundo que a gente vive, muito do que se oferece ou se propõe como necessidade, na realidade não é necessidade, mas sim um desejo. E a palavra de Deus, ela faz uma distinção muito clara, muito objetiva do que são necessidades. E nós precisamos, como cristãos, volta e meia, compreender e rever os nossos conceitos. Paulo vai dizer para Timóteo o que é necessidade. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, estejamos com isso contentes. Essa é a nossa necessidade, comer e vestir. Mas é a minha casa? O sonho da casa própria? Não é necessidade. E o meu carro? Não é necessidade. E o meu plano de saúde? Não é necessidade. Nós podemos ter? Claro que sim. Mas é necessidade? Não. Se temos comida e água, nós vamos viver aqui. A falta de contentamento com esse básico, muito básico, é uma característica e que mostra que nós temos uma necessidade maior. É claro que muitos de nós que pela graça cremos e entendemos essa maior necessidade, mesmo como cristãos, nós ainda colocamos muito da nossa felicidade em coisas que são desejos e não necessidade. Mas há algo além dessas necessidades que é muito mais necessário, e é o que Jesus diz no Evangelho de João, que nós estamos estudando, no capítulo 3, no versículo 7, quando Jesus diz que é necessário vos é nascer de novo. Deus diz, Jesus é Deus, que nascer de novo é incomparavelmente mais necessário do que saúde, do que dinheiro, do que casamento, do que família, do que vestir e do que comer. Nascer de novo é a maior necessidade que todo ser humano tem. Mas como nascer de novo? O que é nascer de novo? O que Jesus está dizendo com essa expressão nascer de novo, ou nascer do alto, no original é nascer do alto? Como que isso é mais importante do que essa vida aqui? Como é que isso é mais importante do que comer e do que vestir? Por que que é mais importante? Porque nascer de novo tem a ver com a vida eterna e com a vida após essa vida aqui.
que ela não tem fim. Nós vivemos, quando muito, 70, 80 anos. A Bíblia diz que a partir disso já vira canseira e enfado. Mas a palavra também fala de eternidade, onde não há fim do tempo e que nós não deixamos de existir quando nós morremos. A morte é separação e não fim da existência. E para este momento de separação, um único fato vai ser, e o mais importante é se você nasceu de novo. Nada do que foi feito aqui nessa realidade, a parte de nascer de novo, ou fora ter nascido de novo, vai ter importância. Mas para a gente entender, nós precisamos ir para o texto, e nós estamos no capítulo 3 de João, nós vamos ver os versículos de 1 a 15, que Jesus fala dessa necessidade. João capítulo 3, os versículos de 1 a 15, nós vamos ler e depois, pausadamente, ver alguns desses os versículos para poder, pela graça de Deus e na iluminação do Espírito, podermos entender. João 3, de 1 a 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Só um adendo, muitos de nós, pela graça, já conhecemos bem esse texto. Mas não ache que quando você conhece tudo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quanto mais você lê, mais o Espírito fala por meio dela, mais riqueza ela traz, mais compreensão dessas realidades. Então, se você conhece o texto, isso aí eu já ouvi. Se você está pensando dessa forma, talvez você precise ouvir mais essa realidade. Nicodemos, veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu aí com M maiúsculo deveria ser eu, Senhor Jesus, ter dito: é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Até aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de João, esse é o nosso 14º estudo, e se você não pôde ouvir dos outros, se quiser, na nossa página no YouTube, eles estão lá. É importante para nós sempre procuramos separar um texto que tenha um início, um meio e um fim, mas é muito bom a gente poder compreender dentro de um contexto maior, né? Mas nós vamos tentar fazer isso a partir desta passagem. Nos últimos estudos nós vimos, e no último mais especificamente, nós vimos Jesus indo para Jerusalém. Ele estava na cidade de Cafarnaum e foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele, como judeu, ele foi celebrar a Páscoa.
E ali então um momento ele está irado contra os vendilhões do templo, aqueles que ficavam fazendo mercado da palavra dele e usando o templo para fazer negócio. Ele expulsa aqueles vendilhões, aqueles homens que estavam vendendo utensílios. E então, ali também ele prediz a sua morte quando ele fala, porque aquelas pessoas estavam vendendo coisas no templo, e eles perguntam: qual o sinal que você tem para nos mostrar quem você é? E ele diz: destruam esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. E eles não entenderam o que ele estava dizendo, que ele estava falando do templo como o corpo dele, onde quando ele morre e ressuscita 3 dias depois. Jesus está na capital de Israel e a cidade mais importante de Israel e até hoje. É muito interessante, se você, quem gosta de escatologia, ouvir um pouco sobre essa história. Existe um estudo, hoje à tarde eu estava assistindo novamente, é Israel, Islã e o Armagedon. Ele está disponível no YouTube, vale a pena assistir esse estudo. Israel, o Islã e o Armagedon. Como Deus fala de Jerusalém, de Israel no Velho Testamento, e como nós deveríamos olhar um pouco para essa realidade, saber que Jerusalém, que Israel, um estadozinho tão pequenininho, está sempre na notícia, não é por acaso. Mas Jesus está lá em Jerusalém, e ele já havia feito alguns milagres, e o seu nome então começa a ficar conhecido. Ele já não é mais o filho do carpinteiro, ele é um milagreiro. E alguns dos religiosos judeus começam a se interessar: quem é esse homem que está fazendo e dizendo essas coisas? E aí então, nos versículos 1 e 2, vai haver um diálogo com um desses homens que quer saber quem Jesus é. Versículos 1 e 2 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um homem muito importante naquela época em Israel, em todo o país. Ele era um fariseu. O que eram os fariseus? Na época de Cristo, havia os judeus, a nação judaica, eles tinham várias ramificações religiosas e políticas. Havia entre eles os saduceus, que eram considerados os liberais da época, vê como nunca muda, os liberais e os políticos. Havia os samaritanos, que eram os misturados, era uma raça de segunda classe, porque eram judeus que se casaram com outras pessoas, com gentios. Havia os essênios, que eram os espirituais que viviam isolados. Havia os zelotes, que eram os revolucionários. Acredita-se que Barrabás era um zelote, eram os revolucionários. Eles estavam sempre procurando maneiras e formas de ir contra o Império Romano que subjugava Israel. E havia os fariseus, que eram os ortodoxos, que eram os radicais, que eram os mestres, que sabiam tudo de Bíblia ou do Velho Testamento. O farisaísmo, os fariseus eram o grau mais elevado da religiosidade judaica. Eles eram respeitados pelas pessoas. Eles usavam roupas diferentes, eles gostavam de ser chamados mestres, gostavam de orar para todo mundo ver, gostavam que as pessoas fossem conversar com eles e pedir a opinião deles. Eles eram muito respeitados. Eram separados, a palavra fariseu significa separado. Rigorosos nas tradições e nas leis. Eles eram tão rigorosos que não bastavam as leis do Velho Testamento, eles acrescentaram várias outras coisas junto às leis estabelecidas por Deus no Velho Testamento. Eram respeitados pela população e como eles gostavam disso. O religioso gosta de ser respeitado pela sua religião. E eles conheciam muito a lei e o Velho Testamento. Nicodemos era um fariseu, mas ele não era apenas um fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Ele era o topo ou o top dos tops. Era uma grande referência.
Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por judeus da liderança que governava, que defendia e que julgou Jesus. Eram os doutores da lei. Eles eram ali no Sinédrio os sábios, sacerdotes, os levitas. Era o topo da religiosidade se reunindo no Sinédrio. E ele era um membro do Sinédrio que governava religiosamente em Israel, o povo judeu. E ele vai à noite ter com Jesus. Alguns irmãos pensam, e eu creio que faz sentido, ele vai à noite para conversar porque ele não quer que os outros saibam que ele está indo lá para falar com Jesus. Porque os fariseus, eles estavam querendo e já começando a querer levar Jesus para a cruz. Ele chama Jesus de rabi ou de mestre, como nós vemos aqui, títulos que ele tinha. Os fariseus gostavam de ser chamados mestres, Jesus vai falar sobre isso. E então ele faz uma consideração muito interessante e que hoje nós somos muito enganados por essa questão. Ele diz: ninguém pode fazer os sinais miraculosos que você está fazendo, Senhor Jesus, se Deus não for com ele. Ou seja, a evidência de que Jesus era de Deus é que ele fazia sinais miraculosos. E isso é verdade? Não necessariamente. A palavra diz que muitos vão fazer, Jesus falou assim, que muitos viriam no final, fazendo sinais miraculosos, e que Jesus sequer os conhecia. Então sinais, conquanto no caso de Jesus e nos apóstolos, atestavam quem eles eram, sinais e milagres, não significam que aquelas pessoas que fazem isso estão na verdade. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Ele reconhece os milagres. No versículo 3, ele falou isso, elogiou Jesus e ele fez aquela média com Jesus, mas parece que Jesus não dá ouvidos e responde no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas versões mais tradicionais diz: em verdade eu te digo. Ou seja, Jesus estava querendo enfatizar aquilo como a grande necessidade de Nicodemos. E aqui então nós vemos que Jesus não dá bola para a religiosidade e para a estirpe do Nicodemos na sua religião. Ele não considera nada, não vale nada todo aquele valor que ele tinha entre os judeus. A resposta de Jesus, o que tem a ver com o que Nicodemos disse? Não tem nada a ver. Jesus desconsidera o que Nicodemos diz totalmente. Ele está tratando da necessidade de Nicodemos, que apesar de toda a sua religiosidade, se ele morresse naquele estado, ele iria para o inferno. Daí então a necessidade. Jesus está falando assim: ninguém pode ver o reino de Deus. O ver aqui não é somente, obviamente, ver, mas entrar, fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não é somente o céu, mas aqui e agora, onde aqueles que creem em Cristo já fazem parte do reino, que um dia sim vai vir, se nós morrermos antes da volta de Cristo, nós estaremos com Ele no paraíso. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade. Isso é reino de Deus. E Nicodemos, que era o topo da religiosidade, não estava entre aqueles que iriam o reino, mesmo sendo um grande religioso. Jesus diz a um representante da elite religiosa da época que ele tinha uma necessidade: nascer de novo. Ele não fala de mais nada, ele fala: você precisa nascer de novo. Mas o cristianismo não é uma religião? Não. Não. O verdadeiro cristianismo não é uma religião. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento com Deus por meio de Cristo. É conhecer a Cristo, conhecê-lo pessoalmente, não as regras que Ele coloca em sua palavra, conquanto elas sejam importantes e elas mostram quem Ele é, mas a fé cristã não é a obediência de um conjunto de regras. Isso é religião. Quando Jesus diz que ninguém pode ver o reino,
Ele está além de Nicodemos. Ele está indo além, nem você, Nicodemos, nem todos os judeus que praticam as suas religiões, nem todos os religiosos de todas as outras. Ninguém pode ver o reino, entrar no reino, na minha presença, se não nascer de novo. Pode fazer o que for, pode guardar as leis que forem, as regras que forem, inclusive da Bíblia, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Eu creio que Jesus está sendo muito, mas muito claro e enfático aqui. Outra questão que é maravilhosa é que nascer significa que esta é uma ação exclusiva de Deus. Quem aqui, antes de existir, decidiu nascer? Levanta a mão. Quem aqui, antes de existir, decidiu nascer? Ninguém. Jesus está usando a figura do nascer físico, nós vamos ver, com o nascer espiritual. Da mesma forma que eu e vocês, antes de existirmos, não decidimos nascer, nós também não decidimos nascer de novo. Nós não decidimos nascer fisicamente, nós não decidimos nascer de novo espiritualmente. Nicodemos, ao ver que Jesus não considera os seus elogios, o seu conhecimento, ele fica incomodado. E ele continua a conversa. E faz uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. E se você não nasceu de novo, você deveria fazer essa pergunta agora. Mas o que é esse negócio de nascer de novo? Nascer de novo não é aquela história de que uma pessoa passou por um acidente grave e ela quase morreu. Ah, nasci de novo. Não tem nada a ver com aquilo. Nasci de novo. Vocês já ouviram isso? Tem nada a ver com isso. Eu nasci de novo. Nasceu de novo do quê? João 3,4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Não é isso que você está falando, né, Jesus? Não, não é. Não é disso que ele está falando. E essa é uma pergunta que denota e que mostra o homem natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas podem e devem ser discernidas ou compreendidas só quando o Espírito Santo age, discernidas espiritualmente. E por isso ele está fazendo uma pergunta do ponto de vista humano, onde ele está tentando entender, mas com a mente dele, e não tem como entender se o Espírito de Deus não revelar. Isso mostra que se ele não havia entendido, significava que ele ainda não tinha nascido de novo. E se ele não havia nascido de novo, ele não entraria no reino de Deus, mesmo sendo religioso. Isso é muito sério, né, irmãos? Quantos evangélicos não nasceram de novo? Misericórdia. Quantos evangélicos não sabem o que é nascer de novo? São evangélicos, participam de igrejas evangélicas, mas não sabem o que é nascer de novo, que é o evangelho. Ah, o que é? Eu cresci, e daí? Eu nasci na igreja, cresci, e daí? Ele não entendeu, mas ele queria saber. Eu espero que você esteja fazendo essa pergunta, se você não sabe o que é nascer de novo ainda. Houve várias outras ocasiões que Jesus falou, mas ninguém se interessou. E é triste quando nós ouvimos e vemos, quando você fala da palavra de Deus, tem gente que não está nem aí. E você vê isso pela expressão das pessoas. Eu vejo isso daqui. Pessoas estão ouvindo, não estão entendendo nada, não estão nem um pouco interessadas. Versículos 5 a 8. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ou seja, qualquer coisa fora disso é mentira. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus, pela terceira vez, fala de nascer de novo. O que Jesus quer dizer com essas expressões? Eu queria mostrar um pequeno desenho, é apenas uma divisão
didática para nós tentarmos compreender um pouco o que Jesus está dizendo ali. Nem sempre nós conseguimos fazer essa distinção de maneira tão clara, especialmente alma e espírito. Alguns irmãos vão entender que alma e espírito são sinônimos. Mas o fato é que o homem, conquanto seja uma realidade só, o ser humano, ele é composto de uma parte física e de uma parte não material. Ou a alma e mais o espírito, ou a alma sinônimo de espírito. O fato é que nós somos uma unidade que tem uma matéria, uma parte matéria e uma parte imaterial. O que Jesus quer dizer com nascer da água? Eu coloquei esse texto de Hebreus só para dizer que nós cremos que o homem é corpo, alma e espírito. O texto de Hebreus que fala da palavra dele. Há outros textos, mas não é o nosso propósito aqui. O que Jesus ele está querendo dizer? Primeiro ele fala que nascer da água. Ninguém que não nascer da água. O que é a água? Aí. E alguns irmãos vão interpretar que Jesus está falando do batismo. Mas se nós entendêssemos o batismo, significa que precisava do batismo para ser salvo. Que seria necessário ser batizado para ser salvo. É claro que uma pessoa que foi salva genuinamente, ela vai querer ser batizada. Se você não foi e crê em Cristo, nasceu de novo, saiba que você deve obedecer. Mas não é isso que Jesus está falando. E aí alguns irmãos vão entender que ele está falando do batismo da água ali, não do batismo, mas da água como lavar do Espírito, regenerador do Espírito, que nós vemos mais à frente nas cartas. Ou então a palavra de Deus agindo junto do Espírito. Eu creio que essas duas compreensões, e ali é a palavra difícil de nós entendermos, tem mais sentido, que a ação do Espírito do lavar mediante a água, mediante a palavra de Deus. O que ele quer dizer com nascer da carne? Quem nasce da carne é carne. Do que ele está falando? Do nascimento físico, que todo ser humano passou. Nós nascemos fisicamente, nascemos da carne, somos carne. É isso que ele está dizendo. E todo mundo passa por esse nascimento, óbvio. O que nasce da carne, é o homem natural que Paulo vai dizer. E ele não tem o Espírito de Deus. Ele nasce morto espiritualmente. Ele não tem a terceira parte, ela está morta. Nós estávamos mortos, Paulo fala, em nossos delitos e pecados. Mas espera aí, nós estamos vivos. Mas ele está falando de uma realidade espiritual, morto espiritualmente. Quando entrou o pecado, houve um rompimento. E quando nós cremos em Cristo, nascemos do Espírito, nós devemos agora, somos chamados a adorar em Espírito, em verdade, porque só pode se adorar e se relacionar com Deus por meio do Espírito. E aí então, ele diz, se não nascer da água e do Espírito. Que Espírito? E nós vemos lá que o Espírito é, a E maiúsculo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vivifica. É o Espírito Santo que ilumina e revela para que a pessoa possa crer e então nascer de novo. Nascer do Espírito é a ação do Espírito Santo, que é quem revela. Quando alguém nasce de novo, que estava morto, ele é vivificado. E naquele momento passa a ter um relacionamento com Deus que é Espírito. Eu não posso fazer ninguém nascer de novo. Nem eu, nem ninguém. Só o Espírito. Mas como o Espírito age? Ele age mediante a palavra. A fé regeneradora vem pela pregação e pregação de Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu faço isso na esperança de que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você nasça de novo. Jesus fala 3 vezes da necessidade que ele e que eu e que vocês temos, nascer de novo, conversão, regeneração. Mas como isso acontece? E aqui é impressionante como Jesus ressalta a soberania de Deus nisso. Jesus compara ao vento. Por quê? Porque a palavra espírito, pneuma no grego, é isso mesmo, vento. Espírito não tem corpo.
O Espírito Santo age como o vento. E ele fala para Nicodemos, você não sabe como o vento age. E assim também você não sabe como o Espírito Santo age. Mas ele age. O Espírito, ele vai onde ele quer, ele faz o que ele quer. Assim como o vento. E ele está dizendo que, assim como eu e vocês não podemos impedir a ação do Espírito, não podemos determinar a ação do Espírito, o Espírito Santo age dessa forma. Ele não fala assim, Nicodemos, vem aqui, vamos sentar, raciocina comigo. Pondera o que eu estou te dizendo, Nicodemos. Não adianta falar isso, porque um homem natural não consegue compreender seu Espírito Santo. Vem aqui que eu vou te explicar direitinho. E quantas vezes já não ouvi e já falei para familiares que a graça, que a ação do Espírito, que o Evangelho que Cristo fez, e ao final da conversa, eu expliquei da maneira mais clara possível, a pessoa diz, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se o Espírito Santo não agir, ninguém pode fazer. É Ele quem convence. Eu estava pesquisando, encontrei um irmão que foi pastor na Catedral Metropolitana em Londres, antes do Charles Spurgeon, chamado John Gill, e ele escreveu um comentário de toda a Escritura, foi um pastor batista, um homem muito sábio, eu tenho tido a oportunidade de estudar um pouco, e ele diz assim, o Espírito Santo é um agente livre na regeneração, ele trabalha como e onde e quando quer, ele age livremente na primeira operação de sua graça no coração e em todas as influências depois dela. E esta graça do Espírito na regeneração, como o vento, é poderosa e irresistível. Ele derruba as fortalezas de Satanás, as fortificações do pecado, toda a posse do inferno e as corrupções do coração do homem. Quando o Espírito Santo trabalha e age, ninguém pode impedi-lo. E isso é fantástico. Quando o Espírito Santo converte alguém, ninguém mais impede. Por isso que não tem mais volta. Agora, quando a conversão, quando você se converte, quando eu me converti, aí tem uma boa chance, mas quando o Espírito Santo converte, não tem mais volta. Todo mundo resiste ao Evangelho, mas quando Deus, pelo Espírito Santo, quebra essa resistência, pela sua graça, pela ação do Espírito, que Jesus está dizendo aqui, que é como um vento, não tem como ser impedido. O Nicodemos está continuando a conversa, né? Ele vai perguntar, como pode ser isso? Eu creio, eu estava lendo um comentário do irmão Calvino, e eu achei que ele foi muito duro, porque nós não sabemos qual a entonação que Nicodemos está dando na pergunta. Nós não estamos sabendo se ele está tirando sarro, ou se ele está realmente querendo saber, né? Nós temos um relato ali, nós não sabemos. E Calvino disse que ele está fazendo sarcasmo. Para mim ele está sendo já, tendo ação de Deus no coração dele. Tanto que mais à frente, ele vai estar lá na ressurreição, junto com José de Arimateia, na ressurreição de Jesus. Pela graça nós cremos, e boa parte dos irmãos na história da igreja creram que esse homem, que não estava entendendo nada, teve a revelação do Espírito um dia. Ele perguntou, como é que pode ser isso? Estava incomodado, querendo saber. E o que ele está fazendo? Na minha compreensão, ele está buscando a Deus. Mas não há ninguém que busque a Deus, Paulo diz em 3,11. Romanos 3,11. Se ele está buscando, então alguma coisa aconteceu. E não foi ele, foi Deus. Deus está incomodando aquele homem. Deus está tratando. Versículos 10 a 13. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus vai dizer, você, Nicodemos. Eu acho que Jesus está sendo batendo forte, para ver até onde esse homem vai. E ele já tinha, do ponto de vista humano, motivos para não querer mais ouvir, mas ele está lá ainda.
Você é mestre em Israel e não sabe o que eu estou te dizendo. Isso prova que religião não significa crer na verdade. Que conquanto você fosse alguém referência na sua religião, quando você é referência, mesmo assim, você não tem compreensão do Evangelho. Jesus diz, nós falamos. De quem Jesus está dizendo? Jesus e os que pela graça tiveram a iluminação. Jesus, e um pouco antes nós já vimos João Batista. Antes de João Batista, os profetas que anunciaram a Jesus. Depois de Jesus, os apóstolos. E nós implica aqueles que hoje creem pela mesma forma, pela mesma graça. Como vocês vão crer se eu falar das coisas celestiais? Porque eu estou usando figuras como o vento, como a água, e você não entende. E se eu falar da realidade espiritual, você não vai entender nada. Jesus está dizendo que quem faz é o Espírito Santo. É esse o resumo dessa conversa. É uma ação exclusiva. Nascer de novo, nascer do alto, é uma ação exclusiva de Deus. E ele diz, vocês não creram. E aqui fica evidente. É uma ação exclusiva, sim. Mas se eu e vocês rejeitarmos isso, nós somos responsáveis e vamos ser condenados justamente. Se você ouviu do novo nascimento, ouviu de Cristo, ouviu do Evangelho e rejeita, naquele dia você vai ser julgado por ter rejeitado a Cristo. E os que creem? Se eu e vocês cremos hoje, nós vamos chegar lá e falar, eu criei porque eu quis. Não, porque pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu Espírito, o Senhor revelou para mim. É simples assim. Como você pode nascer de novo? E Jesus vai explicar os versículos 14 e 15, e aqui nós terminamos. Jesus disse para Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aqui Jesus está explicando o que é nascer de novo. Jesus vai para o livro de Números, no capítulo 21, nós não vamos ler, onde ele conta um livro da lei, onde Nicodemos era um perito na lei. A lei é o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. E Jesus vai falar e pegar uma citação do livro, de um dos livros da lei, de Números, e vai mostrar, e Nicodemos sabia exatamente do que Jesus estava falando, ele conhecia. E ele estava falando assim, Nicodemos, da mesma forma, você lembra lá em Números, que da mesma forma que Moisés, quando levantou uma haste e colocou uma serpente de bronze lá, porque o que estava acontecendo? O povo havia sido liberto do cativeiro do Egito, e aquelas pessoas começaram a reclamar. E então Deus manda serpentes que picavam e as pessoas morriam. E então aquelas pessoas começaram a pedir misericórdia. E Deus manda que fosse feita uma haste, e era um símbolo ali, uma haste e uma serpente, e fosse levantada, e ele diz, todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado e não vai morrer. E Jesus está falando, Nicodemo, você lembra dessa história? Você lembra disso? Aí ele está dizendo assim, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é o Filho do Homem? Ele, Jesus, o Filho do Homem que o profeta Daniel e que Isaías anunciaram. Você sabe, Nicodemos, Jesus lembra da história para ele, e ele diz, assim como Moisés levantou aquela, que era um símbolo, ali não tem nada a ver a imagem, era um símbolo, mas que apontava para a realidade de Cristo. Agora eu vou ser levantado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente. Do que Jesus está falando? Nós vamos ver isso mais à frente. João 12:32, Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Ele está falando da minha morte, quando eu for crucificado e levantado. Aqueles que olharem para mim, que crerem no que eu fiz, no caso do que ele queria fazer ainda, mas hoje, no que ele fez na cruz, nasce de novo. Pela fé, não é
note aqui, Jesus não está falando em nenhum momento, Jesus fala assim, ó, Nicodemos, o negócio é o seguinte, você para de fazer isso, começa a fazer aquilo, faz aqui, troca isso aqui, não. Ele não fala de regras, ele não fala de que tem que fazer ou não tem que fazer, ele fala assim, você precisa de uma natureza nova, porque não adianta você dar uma lapidada, parar de fazer isso, para de fumar, para de beber, que não vai mudar nada. Você precisa de uma nova vida, um novo nascimento, e que isso ninguém pode dar, só eu posso dar para você. Toda a sua religiosidade não vale nada. E esse irmão, o John Gill, diz assim, a crucificação e a morte de Cristo eram necessárias por causa dos decretos e propósitos de Deus, pelos quais Ele foi predestinado para isso. Ele, Jesus, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, que Jesus viria para morrer. A morte de Cristo não foi um acidente, estava estabelecido antes de tudo existir. Pelo determinado conselho de Deus foi entregue, crucificado e morto. Deus definiu que Jesus viria, seria humilhado, cuspido, esbofeteado, açoitado, morreria na cruz. Tudo isso está determinado por Deus antes, séculos antes. Não foi um acidente. Por quê? Porque só em Cristo há salvação. Só em Cristo uma pessoa pode conhecer a Deus, não a religião. E por causa do seu compromisso, do compromisso de Cristo, Ele se colocou sobre a obrigação, ou sobre as obrigações desse conselho de Deus, e realizou uma aliança de paz. Quando uma pessoa nasce de novo, ela entra no estado de paz com Deus, porque nós éramos inimigos, mas quando nós cremos em Cristo, Ele fez a paz com Deus. Por causa das profecias do Antigo Testamento, mais de 100 profecias que anunciavam Jesus, por causa do que Cristo disse que veio fazer, Ele, Jesus, aqueles pecadores que reconhecem pelo Espírito que são pecadores, se arrependem e olham para Ele, nascem de novo. Na cruz, Cristo salvaria pecadores que creriam nele. No próximo estudo nós vamos ver, todos são salvos? Não. Não. Aliás, está passando um filme aí, que eu já falei até no grupo nessa quinta, A Cabana. É muito legal, um filme. Mas lá, aquele autor prega que todo mundo é salvo. Mentira. Todos são filhos de Deus. É que no filme não aparece, mas no livro diz que sim. Não aparece literalmente. São salvos somente aqueles que creem. Nascer de novo não é obedecer regras. Não, agora eu vou ter que mudar um monte de coisa. Você está entendendo errado. Nascer de novo é crer em Cristo. Nascer de novo é o Evangelho. E como é que isso acontece? Que eu e você precisamos saber. Eu e vocês somos pecadores. E somos muito pecadores. Somos pecadores em atos, em palavras, em pensamentos. Pecado separa o homem de Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estávamos mortos e nesse estado somos mortos espiritualmente. Não adianta tentar mudar e seguir algumas regras. Não muda a realidade. Mas a Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho Jesus, sem pecado, e lá na cruz, quando Ele foi levantado, todos aqueles que creem no que Ele fez como pagamento pelos nossos pecados por amor e de graça, e o recebem como Salvador e Senhor, arrependendo-se de seus pecados, crendo na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo, e na ressurreição dele, recebem uma nova vida pela fé. Tudo isso é pela fé, não envolve emoção, não envolve arrepio. É uma ação soberana do Espírito de Deus, que quando você entende isso, seus olhos são abertos. Você pode até se emocionar, mas não é a emoção que faz com que ninguém nasça de novo. O que eu posso fazer para você crer nisso? Nada. O que eu posso fazer é pregar o Evangelho que a gente está fazendo agora. E o meu desejo é óbvio, é que você receba Cristo, nasça de novo. Essa é a sua maior necessidade. A sua maior necessidade não é vir aqui domingo, não.
Se você nascer de novo, graças a Deus, é importante. Mas não é essa. Não é tentar parar de mentir, porque a Bíblia diz que mentir é pecado. Sua maior necessidade é nascer de novo. E se você não está entendendo? Diga, Deus, faz como Nicodemos. Como é que é isso? O que é isso aí? Mostra para mim, Deus, fala isso para mim. Se você estiver fazendo essa pergunta, já Deus agindo. Nascer de novo não se trata de melhorar em alguns pontos. Jesus diz lá, quem crer nele tem a vida eterna. Todo mundo tem vida eterna. A diferença é que uns vão ter a vida eterna, novo céu, nova terra, com Deus. E outros vão ter no inferno e no lago de fogo e enxofre, aqueles que rejeitam a Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela corta dos dois lados. Ah, mas eu sou muito pecador. Jesus veio para pecadores. E só o fato de você dizer que é muito pecador, já eu creio, já é ação do Espírito de Deus, porque a gente acha que é bom. Eu estava pensando ontem, a gente manda um áudiozinho, manda uma imagem, convida e faz. Aí eu pensei, se o Senhor não fizer. Mas se o Senhor não fizer, pode dar pirueta, cambalhota, mostrar vídeo de cruz, mostrar o filme A Paixão de Cristo e todo mundo chorar, se Deus não revelar. Meu desejo é que o Espírito Santo revele Cristo. Que você se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como Salvador e Senhor. Se você crê, você nasceu de novo. Qual que é a aplicação? A aplicação é essa. Meu desejo é que que o Espírito Santo o converta a Ele. Não a uma religião, não a um conjunto de regras, mas a Ele.